que bom que você está aí. Nós estamos aqui de novo nesta quarta-feira, aí trazendo um novo Falando de. E esse tema de hoje é muito bacana, porque é um tema que nos permite pensar em nós. Pensar como anda, como nós andamos. Às vezes a gente, no agito da vida, né, a gente se preocupa com todo mundo, com tudo, e esquece de se perguntar como a gente anda, como nós estamos. Então, a nossa conversa hoje é muito sobre nos descobrir e descobrir, às vezes, por que a gente se repete tanto fazendo coisas que a gente sabe que nos machucam. E hoje nossa conversa vai ser com a terapeuta Karine Martins Dangui, né? É uma pessoa muito bacana, especial aqui de Pinhão, mas já está correndo o mundo por aí, então, mas está sempre de volta à terra natal. É terapeuta biossistêmica, consteladora, analista de temperamento, palestrante especializada em relações interpessoais e desenvolvimento humano e especialista em mulher. Então, esse podcast é para todo mundo, mas tem um toque especial para você, mulher. Karine, muito bom te receber aqui, né? Para a gente, então, que te viu pequena, ver aí na luta, na vida, né? E num trabalho tão bonito que é este, de estar cuidando de pessoas, né? De quem trabalha com pessoa é sempre muito especial. Obrigado por ter achado um tempo na tua agenda para estar aqui conosco e seja muito bem-vinda no nosso podcast Falando de. Obrigada, Nara. Boa noite, queridos ouvintes. Para mim é muito satisfatório estar na minha cidade, estar com pessoas que eu amo, apesar de muitos anos eu ter saído daqui. As minhas raízes estão aqui. E hoje eu ser voz, e eu acho que de uma forma positiva repetir a história dos meus pais e deixar um legado, uma coisa bacana, mesmo após tantos anos eles terem falecido. Eles continuam vivos na memória, nas ruas, nas pessoas. Então, hoje, além de ser satisfatório estar aqui, eu estou muito emocionada também. Muito obrigada pelo convite. Que bom. Karine, eu sempre começo a conversa com quem vem aqui perguntando o que te faz levantar todos os dias, o que te move sair da cama? Eu acho que eu tenho essa... Não tem como eu falar desse mover sem pensar nos meus pais, do legado que eles deixaram, né? Então... Eles eram pessoas que eles pensavam muito no próximo e eles nos ensinaram sutilmente sem nos exigir. Então eu tinha quando eu decidi fazer o curso de terapia em 2011, eu tinha o intuito de levar vida, né? Eu fui através da nossa igreja católica e eu tinha o intuito de levar vida para as pessoas. Eu tinha um objetivo que eu queria fazer diferença na vida das pessoas de alguma maneira. E a gente carrega, mesmo inconscientemente, um peso que você tem que fazer história também, que você tem que fazer algo. E eu admiro demais a história dos meus pais. E a percepção que eu tinha é que eu nunca iria alcançar, e eu nunca iria ter voz e nem fazer algo tão semelhante àquilo que eles faziam. Então, o meu mover todo santo dia é pela vida, para as pessoas entenderem que a vida continua. Eu considero, quando eu conto para as pessoas a minha história, muitas questionam, falam, nossa, você fala, tua vida é muito triste, você perdeu os teus pais muito cedo. E eu acho que eu levantei a bandeira para contar para as pessoas que a minha vida não é triste. E que eu precisava continuar e continuar alegre, feliz, e que a vida deveria continuar. E eu continuo pelos meus filhos, pelas pessoas que ficaram aqui, pelo meu marido, pelos meus irmãos. Então, olhar para aquelas pessoas que ficaram, hoje eu tenho a plena convicção que eles tiveram que estar aqui o tempo que era necessário. Então, levar a vida para essas pessoas que elas paralisam diante da morte, diante das adversidades, como se elas não pudessem mais viver depois de um episódio. Então, eu acho que estar sorrindo e levar alegria e levar esperança para quem muitas vezes está desistindo é uma dos meus mover. Bacana. E aí você caminhou aí para o lado da constelação familiar, né? Eu acho que era bom a gente começar assim, porque tem muito mito em volta, né? O que é a constelação familiar? É uma terapia? Como é que
né? Dê uma pincelada para a gente começar a nossa conversa aí, porque eu sei que tem bastante mito na cabeça das pessoas. Tem mitos e tabus, né? E assim, um tabu que às vezes levanta bandeiras que são errôneas. Então a constelação familiar ela veio para agregar e para eu entender muitas coisas, muitas histórias repetidas, entender o porquê que eu estava sendo leal a algumas coisas que não me cabiam. Eu tinha o peso de ser filha da minha mãe. E era pesado eu estar num lugar que não era meu. E a constelação familiar ela trouxe clareza para isso. Ela trouxe clareza para eu olhar para a minha história e seguir com as minhas dores. Seguir, fazer a minha história. Trazer esse legado, olhar para minha mãe e para o meu pai, com os princípios, honrá-los, olhar para os erros, para aquilo que faltou e entender que eu precisava fazer por mim. E eu fui mais adiante na constelação porque tinha coisa que para mim não dava resposta. Então, a biosistêmica entrou justamente porque eu entendia que nem tudo era sistêmico. Né? O que é o sistêmico? É quando você tem uma dor que está no teu sistema familiar, que inconscientemente você vem carregando um peso, muitas vezes de repetir histórias tristes, repetir doenças, abortos. Então, quando as pessoas questionam, por exemplo, a questão religiosa, eu sou de berço católico e eu não sou uma católica praticante, uma católica só praticante de banco de igreja. Eu sou uma católica que eu sempre dei a minha parcela de contribuição. Nós vivemos o evangelho. Então, quando as pessoas falavam isso, eu não aceitava, mas me machucava. Hoje não me machuca mais, só que eu sei que eu tenho a obrigação de explicar para aquelas que não conhecem que a constelação é princípio bíblico. Ela me ensinou que eu precisava honrar quem veio antes, quebrar, a Bíblia está lá, quebrar maldições familiares. Então não tem mágica, não é místico, não é esotérico, não é nada. O acesso com os bonequinhos nada mais é que uma ferramenta para que as pessoas consigam visualizar o que está acontecendo no sistema familiar delas, o porquê que aquilo ali vem se repetindo, o porquê que aquilo ali está bloqueando algo. Então a constelação ela veio me trazer essa clareza. E eu fiquei muitos anos sem atender a constelação justamente por preconceito meu. Como as pessoas iam olhar. Se aquilo ali não parecia ser uma coisa esotérica, uma coisa sobrenatural. E hoje eu vejo que é tudo tão claro, não tem nada de adivinhação. Né? As pessoas já falaram comigo, como é que você adivinha? Eu não adivinho nada, tudo está na tua pele. Até na maneira como você se dirige, como você senta para conversar com alguém, como que as tuas emoções afloram. Muitas vezes o paciente chega diante de mim, mesmo antes de eu colocar os bonequinhos, eu já consigo visualizar a dor dele por trás de como ele conta a história familiar dele. E hoje nós vivemos num mundo muito conturbado. E eu digo que muito tomado por valores e antivalores. Está tudo muito misturado, ninguém sabe mais direito o que é, o que não é. Muita pressão, muita cobrança. Eu acho que as redes sociais têm tudo de bom, mas como elas viraram assim, um canal de exposição, todo mundo acha que tem que estar lá e tem que estar, né, brilhando sempre, com muita curtida. E isso tem mexido muito com as pessoas. Né? Essa é uma percepção que eu vejo do mundo. Eu queria ver se você também percebe isso quando está se preparando, que você tem convivido com muita gente, né? Cuidado de muita gente. Então, se essa percepção desse mundo tumultuado você também percebe? As pessoas estão adoecidas, aceleradas e sem paciência. Então, por trás da depressão havia um significado, muitas vezes, que as pessoas não conseguiam visualizar. A primeira coisa que alguém pergunta para o outro é: por que aquele fulano tem depressão? Que problema que ele tem que tem depressão? E muitas vezes esse problema está oculto. E a constelação ela trouxe clareza nesse sentido, porque muitas vezes a gente olhava e falava assim: essa dor não é tua. Você está repetindo uma dor que você visualizou e viveu dentro da casa com teu pai, dentro do alcoolismo, que também é uma forma, uma depressão, é um vazio que a gente busca. E essa cobrança da sociedade.
Porque ao mesmo tempo que as pessoas não querem se expor, elas querem ser validadas. E quando elas não são validadas, aquilo ali bate de uma forma que leva para o precipício. E falar em terapia, falar em constelação, falar em qualquer tipo de tratamento, parece uma ofensa. Parece que falar a você, olha, você deve fazer terapia. Parece que eu estou xingando, né? Então, assim, hoje eu entendo que o meu processo de autoconhecimento se deu a eu fazer terapia. Eu me entender, eu entender as minhas dores, ressignificá-las. Eu descobri com 28 anos que eu não tinha vivido a morte da minha mãe, eu não tinha vivido o luto, porque eu estava olhando para o meu pai, eu estava olhando para as pessoas, eu tinha dó, eu tinha pena. Eu precisava, lá no meu auge dos meus 16 anos, que eu era uma menina, eu achava que eu precisava ser feliz, mostrar, e eu não vivia essa dor. Então, a constelação me mostrou que eu estava olhando para a morte da minha mãe e que eu precisava seguir. E que algumas coisas estavam bloqueando porque eu estava olhando para isso. Então, isso para mim ficou muito claro, que eu não precisava viver algo que eu não tinha como resolver. A morte já estava ali. Eu precisava só olhar para ela e seguir com aquilo que eu tinha. E as pessoas estão adoecidas justamente porque elas estão vivendo no passado. Elas estão olhando um futuro. E elas estão deixando de olhar o presente e viver o presente. O tempo inteiro. Se você vai num show, as pessoas estão o tempo inteiro com o celular. Elas não estão vivendo aquilo ali. Elas não estão curtindo aquilo ali. Elas vão ver um pôr do sol. Elas precisam filmar. Elas precisam tirar foto. Eu acho isso muito bacana. São registros. Hoje eu tenho caixas e caixas de foto. Eu acho que a foto eterniza momentos. Mas está fora de equilíbrio. Está demais. E outros de menos. Então, essa falta de equilíbrio hoje, eu acho que é um grande agravante. Porque criança de 12 anos com depressão. Eu, com depressão, queria saber de brincar na rua. Eu não olhava para os problemas. Eu nem me tocava dos problemas que aconteciam muitas vezes dentro da minha casa. Eu queria brincar. E hoje as crianças estão se suicidando com 12 anos. Então, exatamente. A situação, você estava falando da foto. Eu sempre digo assim, que a foto, antigamente, ela era para eternizar um momento, né? Então, ela era bem menos e era uma situação em que você fazia, guardava para, de repente, você voltar naquele momento através. E hoje, ela, na verdade, é uma foto para postar, né? Para ser visto. Para ser visto. Então, ela, às vezes, até, é como diz você, na ânsia de procurar o melhor ângulo para a foto, você perde a vivência do momento, né? E ela perde o sentido, ela perde a significação depois. E se perde na rede, né? Depois você sofre para achar a própria foto que você pôs lá. E isso faz com que a gente também perceba que cada vez mais parece que as pessoas têm dificuldade de trabalhar, e você comentou do luto, o luto. Parece que o estar triste, o passar por um momento doloroso é quase pecado hoje em dia. É quase assim, como se, não, alguém perde, alguém já... Não, né? Não chore, mas chore. Você precisa chorar. Né? Você precisa viver. Você precisa viver. Eu sempre digo que eu acredito muito na imortalidade da alma, mas é alguém que você não terá mais fisicamente com você. Então, você tem que chorar aquilo. O luto faz parte da vida, né? A dor faz parte da vida. A frustração faz parte da vida. E eu reitero aqui que eu falei das fotos, mas eu amo tirar foto. Eu acho que o que acontece é essa falta de equilíbrio mesmo. E em relação às dores, ou a pessoa ela vive demasiadamente a dor, ou ela não vive nada. Então, às vezes, a pessoa vai olhar a pessoa lá vivendo, postando, feliz. Tudo que é demais esconde um vazio. Então, o que está acontecendo é real essa falta de equilíbrio. Pessoas que perderam e precisam imediatamente ressignificar e não obedecem o luto. E pessoas que perderam o sentido. Junto com a morte foi a vida deles. Eles não conseguem mais se inclinar e enxergar a vida e aquelas coisas que ficaram. Então, eu acho que nós perdemos o equilíbrio. As pessoas falam muito da geração Z, né? Uhum. Da molecada. Eu tenho 3 filhos. A geração Z somos nós que estamos criando. Então, se está nos incomodando, é nós que precisamos virar a chavinha e orientá-los.
Não é criticar, não é diminuir a dor deles ou diminuir como eles estão, porque a conduta foi nossa. Então, a preocupação de muitas pessoas que chegam até o meu consultório é: eu não quero que ele tenha a vida que eu tive, eu não quero fazer com ele o que meu pai fez, minha mãe fez. Só que são pessoas fortes, resilientes, que estão aí. Então, alguma coisa positiva eu preciso olhar dessa criação desses pais lá atrás. Com certeza. Enquanto você toma um golinho d'água, eu lembro para você que está aí nos acompanhando, né? Nessa prosa bem gostosa aqui, falando dos enfrentamentos da vida, que para esse assunto, para esse momento chegar mais longe, você que está nos acompanhando precisa curtir, compartilhar. Se você não é inscrito no canal da TV Fatos, se inscreva no canal, acione o sininho, porque assim toda quarta-feira você já vai receber um recadinho que está entrando um novo podcast falando de. Por sinal, se você está chegando hoje pela primeira vez, dê uma olhadinha ali na nossa playlist. Esse é o 16º podcast de 2025. Você vai ter um monte de temas lá, hiper interessantes, também para você estar vendo, acompanhando, curtindo e compartilhando. E quando você se inscreve no canal, quando você aciona o sininho, você está fortalecendo o trabalho da TV Fatos. Então, são gestos simples para você que faz a diferença para muita gente. Karine, quem pode fazer constelação familiar? Quem pode procurar? Quem pode usar dessa terapia? Né? Tem mínimo de idade, máximo de idade, sexo? Para quem que serve? Tem mínimo de idade. Tem profissionais que não, que fazem, por isso que eu falo. Procure muito bem o profissional, pesquise muito sobre, porque eu não constelo criança, eu não constelo adolescente, porque eles não têm dores próprias. Até os 14 anos, eles vivem as dores e o sistema e o ambiente familiar. Então, muitas pessoas chegam, a biossistêmica, por exemplo, ela olha muito para a biologia, né? Para a somatização das emoções que resolvem através de doenças. Então, eles não têm as dores próprias, eles não têm os conflitos próprios. Os conflitos estão dentro de casa. Eu, por exemplo, eu não atendo criança, porque eu preciso muito dos pais da biossistêmica, né? Para que eu possa resolver. Porque geralmente o conflito que ele está tendo dentro da escola, de comportamento, ele é reflexo daquilo que ele está vivendo em casa. Então, nós pais, eu falo nós porque eu também sou mãe, sim, e eu sei que nós somos culpados por muitos traumas dos nossos filhos. Então, eu atendo jovens, adultos, pessoas que já sabem o que querem, que sabem o que querem resolver. Já tiveram pessoas que chegaram até o meu consultório e eu não constelei, por conta que estava por trás do intuito, estava uma curiosidade, não uma vontade de resolver. Então, toda vez, como eu falo não há mágica, as pessoas precisam entender que toda vez que eu trago consciência para um problema que até então estava oculto, eu, como adulto, preciso resolver. Eu não posso cobrar maturidade de um adolescente de 15 anos que ele resolva algo que está brincando ele ali. Então, muitas vezes, o problema do adolescente está olhando para o pai e está olhando para a mãe. Ele tem como mudar o pai e a mãe? Não tem. Então, é o pai e a mãe que vão ter que mudar a conduta, né? Sim. E não mudar no sentido que eles precisam mudar para se adequar ao filho, se adequar à sociedade, não. É o que aquela dor está respingando sobre eles. Eu até brinco assim, que a dor dos pais respinga como sangue nos filhos e mancha, né? Então, eu não constelo adolescente, não constelo criança, e idoso também não, né? Pessoas muito idosas, porque elas tiveram uma vida inteira de dores, e voltar e olhar para essa dor nem sempre é positivo. Às vezes ela traz mais malefício do que benefício. E a constelação, no meu caso, relembrando que eu não estou criticando outro tipo de profissional, mas quando eu constelo, eu faço um acompanhamento depois, porque as pessoas saem com um turbilhão de emoções e informações, e muitas vezes elas não sabem o que fazer com aquilo. Então, eu oriento, nós vamos fazer exercícios, vou citar um exemplo, tá? Alguém que está com problema de relacionamento, né? Está com problema de relacionamento e veio ali. E o problema de relacionamento está ligado ao sistema. Normalmente está ligado ao relacionamento dos nossos pais. Sim. Então, o que eu preciso fazer com isso?
Eu preciso ressignificar, eu vou fazer exercícios, olhar para o relacionamento dos meus pais e deixar com eles o que é deles e seguir com o que é meu e entender que eu tenho o meu próprio sistema, a minha própria dor e eu preciso seguir com aquilo que me pertence. Então, eu faço esse acompanhamento, é muito tranquilo. Eu falo isso porque as pessoas têm medo. Elas acham que vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. É muito tranquilo. Eu sinto como é que as pessoas estão. Eu sinto como que elas chegaram, qual que é a ansiedade delas, né? Porque as pessoas estão buscando uma resolução e, às vezes, elas estão buscando de maneira errada. Elas querem uma resposta, elas querem que alguém vá lá e vire uma chavinha na cabeça delas, sem elas precisarem se esforçar. Você comentou ali, para ver se eu entendi direito e para clarear para quem está nos acompanhando. A constelação, ela traz, né, mostra algumas situações tuas, mas nem todo terapeuta faz o trabalho de acompanhamento. Exato. Porque, assim, eu sempre brinco que você pôr para cima dá trabalho depois para as pessoas aprenderem a trabalhar com essas situações, né? Na verdade, eu desestimulo primeiro, né? Eu desestimulo, depois eu levanto. Eu faço esse acompanhamento. Eu vi a necessidade. Eu tenho pacientes que chegam e, em uma sessão, eles resolvem e eles entendem e eles tocam para frente. Agora, tem pessoas que necessitam, que estão muito apegadas ao passado, estão muito apegadas às situações. Então, elas precisam de ajuda para seguir e fazer o que precisa ser feito para aquilo. Eu tenho pacientes que tomavam 17 tipos de remédio. Meu Deus. Que eles já tinham passado em tudo. E eu até comentei um dia, né? Eu falei assim, nossa, parece que eu sou o fim, que eu tenho que resolver, que já foram em tudo e é eu que tenho que resolver. Mas, assim, é muito satisfatório eu ter esse tipo de resultados, porque é que funciona. Eu tive uma paciente um dia que fazia 9 anos que ela vinha repetindo nódulos no pulmão. Ela tinha 9 nódulos no pulmão. E sumiram todos. E daí ela me ligou um dia e falou assim, Karine, sumiu tudo. Eu só tenho a te agradecer. E eu falei, não, você precisa olhar para você, porque você decidiu. Aquela dor não é minha, eu não fiz nada. Eu fui só uma enviada como um parâmetro para resolver. Mas você fez todo o serviço. Você olhou e viu que você não precisava sentir medo, que você não precisava ter tanta tristeza, que você não precisava viver dores que não eram tuas. E eles sumiram. Então, assim, é a cura. Teve cura de diabetes, teve cura de pessoas que tinham depressão, mas não fui eu que curei. Não fui eu que peguei e fiz alguma coisa sobrenatural, ou mágica, foi o corpo. A partir do momento que o corpo trouxe consciência, aí ele conseguiu, né? Eu costumo falar que é como um iceberg. Se você enxerga o iceberg, você enxerga só uma parte dele, né? E por baixo tem muita coisa ali. Então, nós somos 10% de consciência. 90% das nossas ações são inconscientes, desde o nosso respirar. Nós não falamos assim, eu vou respirar agora. Exatamente. Nós simplesmente respiramos. Então, nós vivemos no automático o tempo inteiro. Nós vivemos no inconsciente o tempo inteiro. E até a consciência me trazer clareza, eu vou vivendo e achando que é destino. Então, tem pessoas que elas acham que é destino, que elas não têm jeito. Você estava falando da biosistêmica, como o corpo somatiza, né? Como em muitas situações que você passa, né? Eu já vivi isso, às vezes você passa uma situação muito dolorosa, como o teu corpo somatiza. E se a gente não cuidar, dali a pouco a gente está com muitas dores e com muitos problemas que são muito mais a cristalização, né? De emoções mal resolvidas. E eu vou fazendo uma releitura dessa dor. E eu vou ficando doente. A doença ela tem um ganho secundário. Toda vez que eu adoeço, as pessoas vão me olhar, Exatamente. Vão me cuidar, vão me olhar com piedade. Normalmente as mulheres elas têm uma postura mais guerrida, que elas não podem adoecer, que elas não podem ficar doentes, que elas não podem ter dor de cabeça, que elas não podem nada. A hora que elas caem, elas não dão conta. Então, assim, se posicionar também, quando eu me especializei em mulheres, foi entender o feminino. Que eu precisava estar no meu lugar de feminino. Então, se eu tiver alguém para trocar a lâmpada, eu tenho capacidade de trocar.
mas é o masculino que vai. Ele tem testosterona para agir e reagir. A mulher não. Então, assim, a mulher faz. Mas se você for olhar essas mulheres que fazem de tudo, elas estão adoecidas. Né? Você conheceu muito bem minha mãe. Você teve um convívio com ela. A minha mãe era uma mulher extremamente masculina. Extremamente que ela fazia de tudo. Ela dava conta de tudo. Ela ajeitava. O corpo dela não aguentou. Porque ela estava fora do lugar dela. Então, entender o meu lugar e voltar o tempo inteiro para ele também é difícil. É um exercício diário. Porque eu também tenho o temperamento mais rápido de ação. Então, silenciar e falar, opa, eu não preciso fazer tudo. Eu posso ficar aqui. E esse adoecimento, as pessoas, elas justificam, né? Não, eu estou com dor nas costas porque eu dei um mau jeito. Aí eu estou com dor de cabeça porque eu comi tal coisa. E nada mais é que uma somatização de coisas que aconteceram e que elas vão observando, à medida que elas sabem o motivo do qual estão adoecendo, que observando elas entendem e a tendência é curar, não existe mais. Eu tinha uma enxaqueca terrível. Eu não tenho mais. E quando eu tenho dor de cabeça, imediatamente eu associo como foi o meu dia. Então, a dor de cabeça, a enxaqueca, nada mais é que controlar. Controlar as coisas, não conseguir resolver, precisar segurar. Então, entender o porquê eu estava adoecendo é o caminho para a cura. Não justifica. Eu tenho paciente de 30 anos que tem dor no corpo inteiro. E eu tenho paciente de 70 anos que não tem nada. Então, não é a idade, não é a atividade que a pessoa está fazendo. É o tanto de dores e emoções que estão somatizando. E quanto mais tempo eu demoro para resolver, pior é a resolução. Então, a gripe é uma resolução. Então, se eu fico lá anos, o câncer é uma resolução de conflito. Muitas vezes, quando descobre, não tem o que fazer. Exatamente. É muito interessante como a gente está cada vez mais provado cientificamente que cada emoção você descarrega, né? Muitas substâncias químicas no teu corpo que acabam provocando uma série de coisas. E você colocou aí agora há pouquinho que você se especializou, né, na tua biografia que a gente comentou, em mulheres. A mulher de hoje, apesar dela já ter avançado muito, vencido vários tabus e preconceitos, ainda há muitos, e eu digo que vive duas mulheres muito contraditórias hoje dentro da mulher. Uma mulher que foi para a luta, mas que ainda traz muita pressão social em cima, que abraçou muita coisa e que hoje começa a se dar conta que nem precisava ser tanto. Essa é a visão que eu tenho de mulher. Como é que você vê as mulheres hoje? O meu propósito com as mulheres foi a rivalidade feminina. Eu não me conformava com aquilo. Eu não me conformava de estar na mídia, por exemplo, falar sobre sororidade e eu vendo as mulheres se sentindo desconfortáveis no ambiente feminino. E no episódio que eu resolvi me especializar nisso, porque as maiores dores que as mulheres carregavam eram em relação ao que outra mulher falava sobre ela, como ela se sentia diante de uma mulher. E assim, quando eu fui em Florianópolis, a minha mentora é de lá, mas hoje ela está correndo o mundo e mentorando milhares de mulheres pelo mundo. Nós estávamos em 800 mulheres, só mulheres. Era uma energia muito pesada o dia que eu cheguei. E no dia que eu fui embora, era uma energia extremamente leve. Eu me sentia fortalecida por elas, eu me sentia que eu podia contar com elas e que elas não eram um campo de ameaça. Não sei se você concorda comigo, mas mulheres solteiras e casadas muitas vezes são rivais, mulheres separadas, mulheres viúvas. Então, eu não gostava disso. Eu tenho muitas amigas solteiras, muitas comadres solteiras. Então, assim, muitas vezes eu era questionada: você não tem ciúme? Vive dentro da tua casa, do teu marido? Eu não enxergava ninguém como uma ameaça. E eu queria que todo mundo também não enxergasse assim, porque seria mais leve. Sim. Então, eu ainda estou nessa luta, mas já alcancei muita coisa. Eu já provei para muita mulher que a gente precisa de mulher. Para eu estar aqui hoje, eu precisei de uma mulher para me maquiar.
Eu precisei de uma mulher para me ajudar a escrever algumas coisas. Para eu estar hoje em Pinhão, eu vim a convite de uma mulher. Eu estou aqui a convite de uma mulher. Então, assim, admirar uma mulher é gesto de nobreza. Nós temos a mania de confiar mais nos homens do que nas mulheres. Desde uma profissional. Um profissional. Então, nasceu disso aí. E elas estão sobrecarregadas. Porque, ao mesmo tempo que elas são multifacetadas, elas estão cansadas. Elas querem voltar, fazer bolo e assistir novela. É verdade. E não ter que sair à luta, porque elas saem, quando elas voltam, a casa continua ali, os filhos também. Desde o tempo paleolítico, as mulheres ficavam, os homens saíam à caça. Hoje todo mundo está saindo. E daí está nessa agitação, né? Nesse mundo confuso, nesse mundo acelerado, sem paciência. E por conta disso. Então, a minha luta ela ainda não acabou. Ela veio lá de 2018, mas ainda estou em passo de formiguinha. Mas, assim, já tenho muitas mulheres ao meu lado, já tenho muitas mulheres que... eu coloquei muitas mulheres no campo de trabalho, mulheres que saíram e tiveram uma separação, tiveram que voltar para a cidade, estavam doentes, estavam desacreditadas. Então, eu coloquei elas no campo de trabalho, falei sobre as capacidades delas e foi muito bom. Então, isso para mim... Eu trabalho ocultamente, Nara. Muito pouco você vai ver no meu Instagram as pessoas falando sobre fazer terapia comigo. Porque normalmente elas vêm, elas já estão bastante adoecidas, né? Sim. Bastante gente fala, mas muitas pessoas ainda têm um tabu. Sim. Então, essas mulheres, elas foram para o campo de trabalho, eu alinhei elas, eu ajudei, eu impulsionei, e eu não acho que elas não devem nada para mim. Elas devem para elas mesmas. Então, devolver o sorriso, devolver a vida de mulheres que estavam desacreditadas porque o casamento não deu certo. Elas se sentirem que elas são donas e protagonistas da história delas. Eu falo do feminino e do masculino. Eu preciso do meu marido na minha vida, mas eu não posso acreditar que sem ele eu não dou conta. Então, elas voltam com esse sentido. Quem que eu sou agora sem marido? Sim. Desacreditadas. E entender o protagonismo delas, para mim, é satisfatório, é o que me impulsiona quando às vezes eu estou na semana que eu também não estou tô meio desanimada, que também tá legal. E são histórias que me impulsionam. Você estava falando, eu me lembrei que, assim, de várias amigas que se separaram, e aí a gente começava a conversar, elas diziam assim, sabe qual é o maior sentimento que eu tenho? Eu digo, é que assim, eu me separei, e aí quando a gente é casado, a gente tem um rol de amigos, né? Casais, que são amigos da gente. E aí, quando eu me separei, eu esperava o quê? Que essas amigas me acolhessem. E elas são as primeiras a cortarem relações. E é assim muito... Todas as minhas separadas tinham muito essa declaração. E é muito cruel, porque não é despistado, inclusive. É muito... Não, você não faz mais parte do time. Você... uma delas, eu nunca me esqueci, que ela escutou isso. Você, a partir de agora, passa a ser um problema, uma perigo, uma ameaça à minha vida aqui. E ela disse, meu Deus, eu estava querendo qualquer coisa, menos um relacionamento. Né? Então, as mulheres ainda têm muito disso, né? Muito dessa rivalidade, muito dessa disputa. Eu acho que isso historicamente foi incutido até pelo próprio caminhar, né? Dessa questão desde o começo, né? O homem sai, a mulher fica, a disputa, era o homem que escolhia. Então, eu acho que isso a gente ainda traz muito no nosso inconsciente. E eu vejo também ainda que, assim, as mulheres, elas ainda acham que elas têm que dar conta muito e disputam padrões, né? Eu tenho achado muito bacana, assim, várias atrizes, várias mulheres que são os flashes, né? Falarem muito do real, né? Eu tenho visto bastante atrizes falar, gente, eu postar muita coisa sem filtro, sem maquiagem, para dizer, viu, isso aqui é construído, isso aqui é montado, a beleza natural é essa, né? Eu sou assim. E eu acho que isso é importante, porque
se vive muito em busca dessa perfeição. E muitas vezes, em busca dessa perfeição, a mulher se mutila muito. Elas estão se automutilando porque elas estão se comparando. E quem compara, não vai. Exato. Elas estão tentando se adequar àquilo que a sociedade, a mídia, a consciência coletiva impõe. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, que não existe liderança, não existe autoestima sem saúde mental, é justamente por conta disso. Tipo, eu não precisar fazer algo, usar tal roupa porque todo mundo está usando, ir para tal lugar porque todo mundo está indo, comprar tal produto porque todo mundo está comprando. Então, as pessoas estão nessa consciência coletiva de serem validadas. E quando a gente fala em autoestima, a gente associa muito ao externo. Ali, como a pessoa se veste, como que a pessoa se comporta, se ela passa um batom. E eu já tive pacientes extremamente lindas que tinham autoestima no pé. Então, a autoestima ela é muito mais do que isso aí. Quando eu falava, por exemplo, dessa questão das mulheres serem ameaça, algumas mulheres me questionavam: mas e se a fulana é exibida? Não é um problema meu. Se eu precisar blindar o meu marido de convívio, o meu problema é com ele, não é com o externo. Exatamente. Né? Então, assim, elas também têm uma dor escondida. Essas mulheres que precisam se exibir, essas mulheres que precisam, por exemplo, ser olhadas pelos homens, né? Ser olhada pelos homens casados, elas também têm uma dor por trás. Eu consigo hoje visualizar isso e ver que elas precisam de ajuda. Não é simplesmente uma pessoa descartável na sociedade. Ela precisa de ajuda. Com certeza. Enquanto você toma mais um golinho d'água, eu vou lembrar vocês, né, que esse espaço assim que a gente tem aqui, que é um espaço que a gente busca deixar agradável para você que está nos vendo aí no nosso podcast, e principalmente para quem a gente está recebendo, né, se sinta acolhido, é um espaço que foi sonhado, é um espaço que foi desejado. E quem concretizou esse sonho para nós foi a marcenaria Trato Feito da loja Magazine, né? E que ela tem lá especialistas, pessoal preparado para atender às suas necessidades. Mais do que isso, para realizar o teu sonho. É uma equipe de profissionais que estão atentos àquilo que você diz, àquilo que você pede, que tem à frente o empresário Marcos Recken, né, a Andréia. Então, se você quer realizar um sonho de transformar, seja o teu espaço profissional ou o teu lar, né, você pode procurar eles. São de Pinhão, mas atende toda a região aí. Então, busque que ele vai lá. Vamos conversar, que devagarinho vocês vão tornando o sonho numa realidade. Por falar em sonho, né? Pegando esse gancho, quando a gente fala da questão da autoestima, e isso é um problema, né? A gente estava conversando um pouco antes, e realmente as pessoas acham que a autoestima é andar sempre sorrindo, né? E eu sempre brinco, gente, a autoestima é bem ao contrário, é justamente saber o momento que você tem que chorar. E sem problema, isso não ser um problema. Sonhar, eu digo que as pessoas hoje, elas não têm, assim, elas sonham, mas elas estão sonhando o sonho que está posto. Não o sonho, não de entrar dentro de si e buscar os seus reais sonhos, aquilo que de fato é importante. Eu não sei se nas tuas constelações, nos teus atendimentos, você percebe isso também. Algumas pessoas elas nem sabem mais o que elas querem. Elas nem sabem o que elas gostam. Elas têm dificuldade de escolher um sabor de pizza. Porque elas estão muito ligadas no que é preciso gostar. No que é certo gostar. Eu tive uma paciente um dia que me mandou uma foto. Ela viajou e ela tomou banho de chuva. E ela pediu para o marido dela filmar e mandou para mim. Aí ela falou: Karine, eu estou realizando um sonho e eu estou me divertindo como uma criança. E eu falei para ela, vou corrigir você. Você está se divertindo como um adulto. Porque uma criança, se ela tomar chuva, alguém vai brigar com ela. E você é dona de você. Que bom que você está se divertindo, que você está curtindo no off.
e que você resolveu tomar um banho de chuva e aquilo ali foi libertador, lavou tua alma, e que ninguém precisou ver. Você não precisou colocar lá para receber um like, que foi bom. O Instagram, o Facebook, o YouTube, ele é uma ferramenta de trabalho, né? Eu costumo falar que ele é uma vitrine. Sim. É através de lá que você viu o que eu faço, como que eu sou. Eu gosto de mostrar a minha cara, eu gosto de mostrar a minha família, eu gosto que os meus pacientes conheçam a minha vida também. Para eles saberem que eu sou gente como eles, que eu também preciso me tratar, que eu também preciso fazer terapia, que existe uma pessoa de verdade, porque antes da Karine ser terapeuta, eu sou mãe, eu sou tia, eu sou madrinha, eu sou irmã, eu sou esposa. Então, essa necessidade que as pessoas estão, elas esqueceram de quem elas são. É um exercício muito simples que eu faço dentro do consultório que quase 80% não conseguem completar. Me fale 5 sonhos que você tem. Me fale 5 qualidades e 5 defeitos. Elas lascam nos defeitos. E elas têm dificuldade de falar sobre as qualidades e habilidades. E a nossa falta de autoestima está justamente aí. De não saber o que a gente tem de bom e olhar para o que o outro tem de bom. Você tem facilidade de falar, facilidade de pegar no microfone, mas tem outras pessoas que têm outras facilidades que você não dá conta. E muitas vezes elas estão projetando naquilo que você está fazendo. E elas não estão conseguindo olhar o que elas têm de bom e o que elas podem oferecer, o que elas podem contribuir para se sentirem vivas, né? É um ciclo. Né? A gente faz também para se sentir vivo. Com certeza. Né? A gente tem esse ciclo. Então, as pessoas, elas estão mesmo com essa dificuldade. Elas esqueceram do que elas são. Eu vi esses dias, achei muito bonito. Acho que eu comentei aqui já no podcast, mas é que marcou, né? A Ivete Sangalo, né? Contando que ela faz terapia e que ela chegou na terapia contando que ela tinha comido um caviar X e que ela achou aquilo fantástico. E que não sei o quê, e que bom que ela podia, e que não sei o quê. Estava falando, ela foi falando. Aí, no final, a terapeuta disse para ela, mas me conta aqui, caviar realmente é uma coisa que você, assim, te dá aquele prazer íntimo, é uma comida que realmente você... Ela disse, não, o que eu gosto mesmo... E aí ela cita uma fruta, um prato lá deles, da região dela lá. E aí ela disse, eu gosto disso. E quando eu como isso, eu me sinto aconchegada. Daí a terapeuta disse para ela, então acho que, Ivete, está no momento de você fazer isso. Descobrir o que te aconchega. O que realmente é importante, porque às vezes a gente fica jogando lá para o alto e o que nos faz feliz é muito menos. Está muito mais perto. E daí ela falou, gente, aquilo para mim foi fantástico. Porque dali para frente eu comecei a descobrir que eu não precisava ter tanto, que eu estava projetando coisas que, de fato, eu não queria. O que eu queria era muito menos. Né? E isso, para mim, ajudou muito. E eu gosto de comentar e falar sobre isso dela, porque ela é vamos dizer, um ícone, né? E quando ela se coloca muito humana e dizendo, porra, peraí, tem que, né, repensar, mostra que a gente aqui também, que todos somos humanos, temos que estarmos repensando, né? Quando alguém vê um artista, uma pessoa famosa com depressão, primeira coisa que a pessoa questiona, meu Deus, tem tudo? Tem tudo, o que está acontecendo? E é justamente aí que eu me apaixonei na constelação. Entender o porquê que uma pessoa que tem tudo estava num fato depressivo. Então, os artistas, eles estão mostrando cada vez mais uma realidade que até então as pessoas projetavam, né? Eu lembro que muitas vezes eu perguntei, o que te faz feliz? O que você gostaria? Eu vou ser feliz o dia que eu fizer tal viagem. E talvez esse dia nem vai chegar. E talvez o dia que chegar eu vou entender que não precisava daquilo para ser feliz. As pessoas não conseguem concretizar algo. Como se ser feliz fosse uma coisa muito difícil. Fosse uma coisa inalcançável. E o feliz no simples é o que... Eu moro no Mato Grosso do Sul já há 17 anos. Então, o meu feliz no simples é chegar ao mês de abril, maio, junho e receber um pinhãozinho. É a minha memória emocional. Sim.
Talvez pode ser que não seja tão saboroso como algumas pessoas falam, mas é a minha memória emocional que vai chegando ali, eu preciso. É bom, é gostoso, me deixa feliz, me dá satisfação. E é uma coisa tão pequena. Eu não preciso de grandes coisas. Eu preciso daquilo ali. Você comentou do pinhão, me lembrei, o meu irmão nasceu aqui, mas foi muitos anos, mora em Minas, as filhas dele nasceu em Minas. E uma época, inclusive, era difícil conseguir pinhão, às vezes nós mandávamos para ele. E ele dizia assim, mas a Bela, que é a menina dele, tem uma loucura para o pinhão, não sei de onde que vem essa loucura. Eu dizia para ele, eu sei. Porque quando o pinhão chega, tem um ar de felicidade, porque, né, chegou uma coisa que você estava esperando, então aquilo que te faz bem passa, e você para tudo, vai assar esse pinhão, vai bater esse pinhão, vai esfriar, vai dar para ela, vai, né? Vocês fazem isso junto. Então não é o pinhão, é todo o contexto que aquele pinhão traz, né? Eu sempre dizia para ele, essa é uma emoção que ela vai levar para a vida. É uma lembrança muito boa que vai levar para a vida. E sempre o pinhão vai ter um sabor especial, né? Sempre vai ter, e as nossas memórias, né? Nossas raízes. Tem pessoas que nunca viveram. Meus filhos não viveram aqui. Mas as raízes é o que eu mostrei, o que eles viram, o que eles vivenciaram, a minha alegria, a minha felicidade quando eu vinha, quando eu estava aqui, como eles são recebidos, como eles são amados, como eu me sinto amada quando eu estou aqui, mesmo após tantos anos não morando mais aqui, tendo feito uma vida longe daqui. Então, as nossas raízes, elas nos mantêm vivas. Sim. E as nossas raízes, elas vêm do nosso sistema. Então, quando eu falo que a constelação familiar ela abrange num todo, é tudo isso aí, as nossas memórias, nós reconhecemos as nossas raízes, entendermos os tempos dos nossos pais, que eles não tinham a oportunidade de evoluir como nós evoluímos, os nossos avós, muitas vezes erraram por ignorância. E hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente. Não melhor, fazer diferente. Fazer do nosso jeito. Né? Então, assim, isso cura. Quando as pessoas falam que me dê uma ferramenta de cura, se conhecer. Não precisar que alguém me valide. Se eu precisasse que alguém me validasse, Nara, eu não estava aqui. Porque eu faço e muitas vezes no off eu sou agradecida, as pessoas falam. Mas não é uma coisa, por exemplo, que uma pessoa vai num comércio, estou aqui. Não tem isso comigo. Sim. Então, e o que me ajudou a estar em pé e me sentir foi eu me autoconhecer, eu saber o que eu faço. Tem pessoas que vão chegar, não vão conseguir encontrar aquilo que elas vieram buscar e elas não vão voltar. E hoje eu sei perfeitamente que o problema não sou eu, que o que eu faço está correto. Porque às vezes a pessoa não está preparada para aquilo ali. Sim. Então, obedecer às ordens do nosso processo, do nosso coração, não querer acelerar, não querer ficar curado do dia para a noite. Para mim foi um processo, vai fazer 14 anos. Não foi sempre assim. Eu me importei bastante. Eu chorei muito de morar longe. Eu chorei muito de não poder vir todas as férias, de não poder estar com os meus amigos. Hoje eu entendo que o meu lugar, onde está o meu lugar, entendo o meu lugar da minha família, o que precisa. Nunca vou abandonar as minhas raízes, nunca vou esquecer da minha terra. Mas eu preciso olhar para frente. E por muito tempo isso me paralisou. E a gente precisa, essas caminhadas são fundamentais, esse olhar interno, né? E já dizia Sócrates, né? Conheça a ti mesmo, né? O primeiro grande passo. Mas antes da gente continuar, quero lembrar para vocês aí, né? Que falando em terapias, em várias terapias, a gente está falando do importante do cuidado interno, mas também a gente precisa cuidar do externo, né? Que está tudo ligado, que é tudo uma parceria. Então, quando a gente se prepara, quando eu vou me preparar para o podcast, eu quero vir aqui bem bacana, para você que está nos acompanhando e para quem vai receber. Eu sempre digo que a gente se prepara para que a pessoa perceba que ela é importante. Então, eu fui fazer um detalhe a mais. E quem cuida de todo esse preparo para mim é lá no salão, no Espaço Marias, né? Onde a gente tem lá a Patrine, que trabalha com maquiagem, a Paola, que faz as unhas, e temos a Vânia, que coordena todo esse trabalho, que além de ser uma cabeleireira fantástica, que faz penteados, que
arruma, corta, modifica, deixa, né, a mulherada com cara nova. Ela é uma terapeuta capilar e uma profissional de mão cheia, porque está sempre buscando atualizar, tem muito aparelho, tudo aquilo que está saindo, ela está, inclusive hoje com uma marca que entre os terapeutas capilares aqui da nossa região é a única que tem. Por sinal, quando a gente fala de terapia capilar, você pensa assim, só vou se eu tiver problema. Não, você pode fazer um spa capilar. Você pode ir lá, deitar nessa maca e olha, gente, eu já fiz isso, é muito bom. Renova a gente de dentro para fora, de fora para dentro, porque não é só mexer no teu cabelo, né? Ela cria todo um ambiente, tem todo um ácido com luz, com aromatização, que faz você refletir depois daquele dia difícil, complicado, ou às vezes num momento que você quer, né, dar aquele relax, é o espaço. A Vânia Levinsky tem todo um espaço preparado para te receber e é uma profissional extremamente competente. Karine, a gente está falando de terapia, né, a constelação, mas temos aí a terapia psicanalítica, terapia. O importante, eu penso, que é buscar a terapia, e isso hoje em dia ainda é tabu, né? As pessoas dizerem assim, não, eu vou numa terapia, parece que ela está anunciando, estou louca, estou no fim do poço, estou morrendo, sei lá. Estou com problema. Estou com problema, né? Parece, ainda é um tabu, né? Demais. É um tabu. Você acha que... eu atendo homens também. E os homens, eles vêm por livre e espontânea pressão das mulheres, né? Das esposas. Então, elas vêm lá no consultório e falam, meu marido tem que vir com você. E eles vão obrigados. E ao final das terapias, porque o homem ele tem uma resposta muito mais rápida e satisfatória que a mulher. Porque ele não olha para ninguém e não reclama de ninguém. Ele quer resolver logo aquilo ali. Exato. E todos eles, ao final da terapia, ele falam, meu Deus, eu deveria ter feito isso antes. Isso é muito bom. Eu deveria ter entendido que eu não era problemático, que a minha mulher não estava me olhando como um problema e que era para que a gente se conectasse. Porque só ela buscava e eu achava que eu não precisava buscar. Então, ainda é. E entre as mulheres também, né? Desde tomar um medicamento, eu trabalho em parceria com um psiquiatra lá, e eles também têm dificuldades de fazer tratamento, né? Da mesma forma que alguns se automedicam, que tomam remédio há muitos anos, outros têm resistência. Então, eles deixam estourar. Quando não tem mais o que fazer, eles vão buscar. E eu falo que a terapia ele é um trabalho preventivo, é um trabalho que ele nos ajuda, né? Todo mundo tem problema. Eu acho que a gente enfrenta todo dia algum tipo de problema. Exato. Mas as pessoas acabam buscando quando elas têm um problema muito grave, né? Alguma coisa que na cabeça delas não tem resolução. E normalmente elas também vêm sem esperanças. Mas a terapia, para mim, é um processo de autoconhecimento. É um processo de liberdade. Na minha vida foi isso. Eu só sou hoje porque eu fiz terapia. Porque eu faço terapia. Eu tenho a minha terapeuta. E ela me ajuda a me entender. Ela me ajuda a passar pelos meus processos sem enlouquecer. Exatamente. Até você estava falando, as pessoas só procuram quando estão assim, nos grandes problemas, e, na verdade, esse grande problema muitas vezes é resultado dos pequenos problemas não resolvidos, não enfrentados de frente, né? Eu costumo falar que o ser humano é como um copo, né? Então, assim, vai enchendo. Quando ele está na borda, uma gota ou 1 litro ele vai transbordar. E talvez essa gota seja muito pequena diante dos olhos das pessoas. Então as pessoas, nossa, mas por quê? Não tinha nada. Mas tem muita coisa lá por baixo que às vezes é esquecido, que é engolido, que eu vou deixar para lá, não posso parar para resolver. Isso eu vou dar conta. A minha mãe passou por isso a vida inteira. Meu pai passou por isso a vida inteira. É muito comum, né, as mulheres dizerem, eu nunca procurei porque a minha mãe foi assim. Eu vi a minha mãe a vida inteira assim, a minha avó a vida inteira assim. Então, era um ambiente comum. Sim. Né? Não estar bem, ter ansiedade, não dormir. Hoje, eu acho que 75% não dorme. Precisa de um auxílio para dormir. E você pode ficar sem comer, você pode ficar sem beber, mas se você ficar sem dormir, você adoece. Exato. Então, uma noite de sono, ela é tudo para reparar no teu corpo.
Se você passa uma noite sem dormir, você não consegue recuperar no outro dia. Você pode dormir o dia todo, que você vai continuar cansado. Então, quando a gente fala em sono reparador, é justamente em obedecer o corpo, cuidar do corpo, né? A terapia, a minha maneira de fazer terapia, eu peço exames de vitaminas, porque muitas vezes as nossas vitaminas estão muito baixas e isso potencializa os sintomas de depressão e ansiedade. Então, nós vamos regular as vitaminas, nós vamos regular as funções tireoidianas para que eu fique 100% com o meu corpo. E meu corpo tem uma ligação intimamente com a nossa mente. Opa, Então, se o meu corpo não está bem, a minha mente não vai funcionar. é verdade. Eu não vou dormir. Você estava falando do sono, quando comecei a academia, logo depois, né, que eu sempre tive relutância, o personal disse assim, viu, você está sentindo melhor? Eu digo, senti e tal. Está dormindo melhor? Eu digo, olha, tem uma coisa que eu sempre tive cuidado, foi com o meu sono, então eu sempre dormi muito bem. Daí ele disse, nossa senhora, acho que você é a primeira pessoa das que eu acompanho como personal que diz que dorme bem. Porque as pessoas parecem que hoje em dia não sabem mais dormir, desaprenderam de dormir. Eu digo é que as pessoas desaprenderam de cuidar de si. Né? E aí você deita e não faz o desligamento necessário, que é o momento que aconteça o que aconteceu, os problemas estão ali, então você tem que se desligar deles, Elas estão em estado de alerta. Exatamente. A percepção que as pessoas têm que se elas dormirem, elas vão perder algo. Exatamente. E é um conjunto. É uma atividade física, é um sono reparador, é uma alimentação. Muitos casos que aconteceram de depressão resolveram ajustando vitaminas. Mas as pessoas ainda têm o tabu ainda nisso aí. E ainda nós já estamos em passos muito mais rápidos, mas ainda tem muito que aprender, muito que evoluir. E a gente tem que ter paciência, né? Ter paciência para as pessoas entenderem que elas precisam se ajudar, elas precisam se amar, elas precisam ter dependência emocional delas mesmas e amar. Costumo falar assim, quem que vocês acham que eu amo mais? Os meus filhos, o meu marido ou eu? E todo mundo, os filhos. E quando eu falo que eu me amo em primeiro lugar, as pessoas se assustam. Então, eu me amo em primeiro lugar porque os meus filhos, eles vão sair, eles vão estudar. E eu amo eles a ponto de vê-los voar. E se eu amar eles primeiro, eu vou ficar muito depressiva quando eles forem. E talvez eles não voltarem com a frequência que eu acho que eles deveriam voltar. Corre-se até o risco de podar as asas, né? De podar as asas, justamente por amar demais. Então, assim, eu amo loucamente os meus filhos. Eu falo que a mulher que se ama, ela tem... Quanto mais eu me amo, mais amor eu tenho para dar. E mais amor vai estar na minha família. Exato. Eu não vou necessitar do amor dos meus filhos para viver. Isso faz a diferença. Karina, hoje, né, a gente sempre tem uma palavrinha aqui, e a nossa palavrinha é essa aqui. Qual é o teu grande compromisso com a vida hoje? Convencer as pessoas que a vida não é um problema. Convencer que a vida é leve, que a gente precisa viver os nossos momentos, que a gente precisa viver aqui e que não há nada nesse mundo que não tem resolução. A única coisa que não tem como resolver é a morte. Quando você vê a morte diante de você, você pode gritar, você pode trazer o dinheiro que for, você pode subir, que não, você não vai resolver. Então, tudo tem resolução. E o meu compromisso é com a vida, com a leveza, com a felicidade e também com o equilíbrio, de também ficar triste, também se aborrecer, também viver as emoções. Jóia. Então, nós estamos aí chegando no final, né, do nosso podcast Falando de. Tivemos aí a alegria de ter a terapeuta Karina Dangui aqui conosco. E lembrando para você que faz a diferença para nós, se você gostou dessa nossa prosa, e eu tenho certeza que você gostou, você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, né, acionar o sininho. Isso vai fazer cada vez mais, né, nas redes circula tanta coisa que não é boa, que não é bacana, muita informação que não é sólida, às vezes falsa. Então, quando você tem aí na mão, né, um conteúdo que é bom, que é construtivo, que é verdadeiro, é importante que a gente tenha essa responsabilidade de fazer ele circular. Karine, foi um prazer muito grande te receber. Né? Como você disse, eu tive uma história com a tua mãe, com a professora Lucy, trabalhei com ela.
trabalhei com teu pai, o professor Joel. Então, assim, não vou contar que eu vi você pequena, porque senão daí a gente vai entregando tudo aí para o pessoal, as idades, né? Mas foi muito bacana e ver, né, essa construção que você fez e ver que você está aí fazendo uma construção que abrange muito gente, pensando no bem de muita gente. Isso é muito legal. E aí deixo você bem à vontade para você, inclusive, contar, né, teus contatos, tuas redes sociais e dar o teu tchau para o pessoal, deixar o teu recado final. Muito obrigada, também uma satisfação. Foi muito bom, foi um bate-papo gostoso, tranquilo, leve. E foi bom porque eu acho que vai esclarecer, as pessoas têm muitas dúvidas e elas têm também medo de perguntar, né? Então elas vão tirando conclusões muitas vezes erradas, passando para frente. E às vezes a pessoa já está com medo e ela acaba ficando com mais medo, ela está a ponto de buscar ajuda e elas acabam ficando com medo do julgamento, de medo de não ser bom. O medo ronda muito, né, as pessoas. Eu gostaria que me seguisse no Instagram, eu coloco muito conteúdo, eu tento explicar muito, eu falo sobre os temperamentos, eu falo sobre a saúde mental, eu falo sobre as emoções, falo sobre o nosso cotidiano, que a gente tem que fazer, vou colocar coisas da minha família, eu gosto das pessoas verem a minha vida real. E é isso aí. Meu telefone também está à disposição, acho que dá para colocar na legenda, né? Eu faço terapia online, então assim, eu atendo vários lugares do mundo, tenho pacientes pinhauenses, é muito bom, assim, amigos que me buscaram porque confiaram no meu trabalho, me indicaram. Então, eu acho que eu tenho muito para agregar e tenho muito a contribuir também para a sociedade, para as pessoas, mesmo eu estando numa distância geograficamente. A internet nos dá esse privilégio, né? De nós estamos sempre conectados e sempre podendo estar um com o outro, mesmo geograficamente longe. Então é isso, muito obrigada. Qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é Karine Dangui _, no final. E o meu telefone é 67 99604 4595. Vocês podem me mandar um WhatsApp, podem mandar um direct que eu vou responder. Se você ficou alguma dúvida aqui, eu tenho prazer em responder, tenho prazer que as pessoas saibam como é que é o trabalho e que há esperança. Isso é muito importante. E o Dangui é com Y. Dangui é com Y. E o Karine é com K. É verdade. E que bom, né? Que bom que você esteve aqui conosco, que bom que a Karine esteve aqui conosco e que a gente pôde aí sanar muitas dúvidas. E eu espero você na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui na TV Fatos, pelo YouTube, para a gente bater um outro papo, conversar sobre um outro assunto e que eu tenho certeza vai ser tão bom como foi esse. Até lá!